Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Samuel Oliveira. Estamos aqui todas as quintas sentando na mesa para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre os assuntos que aconteceram na semana. E hoje o que não falta é assunto, né? Nós temos aí a liberdade do Lula, a Bolívia que está acontecendo. Tem muita coisa para falar, mas a gente vai falar desses dois assuntos aqui, comentar um pouquinho sobre. Então já vai se inscrevendo no canal, aperta o sininho aí para você receber as notificações, compartilhando o vídeo aí. E vamos lá, roda a vinheta. E aí galera, o que vocês estão achando desses últimos assuntos aí que a gente tem tido? A história do Lula livre, você gosta do Lula, você não gosta? Pois é, o Supremo Tribunal Federal, ele na semana passada votou contra a prisão em segunda instância, né? Ou seja, todo indivíduo ali que está em trânsito julgado, que ainda cabe recurso no seu julgamento, respeitando o artigo 5º da Constituição, não deve ser preso segundo a nova votação que o Supremo Tribunal Federal fez, né? Isso daqui permitiu com que alguns julgamentos, algumas prisões pudessem ser revogadas, né? Inclusive a do Lula. É primeiro importante a gente desmistificar algumas coisas. A turma fala, vai sair junto com o Lula, sair os traficantes da cadeia e tudo mais, os pedófilos e isso e aquilo. Na verdade não, porque isso aqui não revoga, por exemplo, o fato de que alguns têm prisão preventiva, né? Ou seja, ainda que eles estivessem ainda entrando com recurso, presos, eles estavam presos também por uma questão preventiva, né? Porque oferecem risco para a sociedade. Então essas pessoas não são soltas assim, né? Mas o Lula tá aí, tá livre, já discursando, falando com as pessoas, e isso aqui é curioso, né? Porque a gente vive um momento histórico importante, né? A gente está presenciando uma série de fatos políticos, né? O fato dele vir agora para o cenário político coloca muitos elementos que vão, sem dúvida, interferir e mudar a forma como que se dá a política no nosso país, né? Porque ele é uma figura que é emblemática no nosso país. Não tem como você falar do Brasil, da história recente do Brasil, não falar do presidente Lula, que fez muita diferença, que interferiu muito na transformação da vida de muitas pessoas. Quer goste você ou não, ele foi um indivíduo que fez história no Brasil, né? Que passou por um processo intenso de perseguição. Isso aqui também é inegável, é um fato histórico, né? Porque é perceptível a forma como que se deu de forma política mesmo todo esse processo que envolve ele, né? Você percebe isso porque, por exemplo, quando você fala do trem-salão aqui, né, em São Paulo, os desvios do metrô, você não vê o Alckmin sendo preso. Você tem o Laranjal aí envolvendo o PSL e a família do presidente, você não vê ninguém sendo preso, Queiroz. Então, quando você percebe que apenas um lado da política está sendo de fato julgado, condenado, você percebe que na verdade é uma prisão política ali, né? Como fizeram com Lula, e evidentemente para deixá-lo fora do cenário das eleições, que de alguma forma ele trazia uma ameaça para esses setores. Você pode não gostar do Lula, você pode não acreditar na política que ele faz, enfim, e eu não estou dizendo aqui também que eu defendo veemente. Eu acho que tem muitas contradições, tinha muitas coisas que eram limitadas no governo dele, que precisavam ter avançado, que não avançou, enfim. Mas o fato é que ele fez muitas transformações e hoje é alguém muito reconhecido, nacionalmente e internacionalmente, tanto que já foi convidado para diversas atividades, aí, postos presidenciais, enfim. É bem interessante a gente pensar nisso. Mas enfim, eu só queria não deixar passar isso em branco, porque de fato é muito interessante esse momento que a gente vive com esses diversos fatos, esses diversos elementos, né? E você, mas o que você pensa sobre o Lula? Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Sobre ele estar solto? O que você acha que vai ser agora do cenário político? Né? Essas coisas é importante a gente pensar.
E além disso, ainda fiz algumas reflexões, né? Porque eu assisti o discurso que ele fez em São Bernardo, um discurso longo, enfim, ele fala e aponta sobre muitas coisas. Eu não sou lulista, tá, gente? Se você acha que eu sou lulista, não sou, não teria problema se fosse também, de deixar aqui minha opinião, bem como eu gosto muito quando vocês se manifestam nos comentários. Mas teve um ponto do discurso que me fez pensar bastante coisa, né, da diferença que se dá no governo dele ou de uma figura dele com a figura do Bolsonaro, por exemplo, né? Olha esse trecho do discurso dele lá em São Bernardo. Veja, eu li muitas coisas perguntando o seguinte: será que o Lula vai sair com ódio de lá? Será que o Lula vai sair mais radicalizado de lá? Será que o Lula vai querer vingança? Não quero nada. Eu quero construir este país. Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala em impeachment, tem gente que fala. Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Pois é, agora olha um trecho, por exemplo, de um dos discursos do Bolsonaro enquanto candidato à presidência. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Pois é, não sei se ficou claro para você, mas para mim é muito nítida a diferença do quanto um trata com ódio, com violência, com extensão, né, com apologia à violência, enquanto o outro tenta se desconstruir da raiva e se apegar mais ao amor. Eu não sei para você, mas para mim, enquanto ser humano, enquanto cristão, é uma diferença discrepante que é muito relevante. Eu estou muito mais pro lado de quem não odeia, né? Enfim, você, o que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, gente, agora vamos comentar um pouquinho aí sobre esse negócio que está acontecendo na Bolívia, muito tenso, né? Porque é um outro país aqui da América Latina. A América Latina está efervescendo agora, né? Isso aqui parece que a gente está vivendo um período muito louco, assim, de muitas coisas acontecendo, né? Isso aqui é interessante porque interfere na geopolítica, na geoeconomia, enfim. São muitas coisas e a gente precisa também estar atento ao que está acontecendo nas outras nações, né? Elas às vezes por vezes podem estar sendo influenciadas por uma linha política, um segmento político, por influência de outros países. Isso daqui para a gente é muito relevante também. E a Bolívia acaba de passar por um golpe, né? Se você... como você está falando que é golpe, não sei o que lá. Pois é, os militares foram lá e pediram para que o presidente Evo Morales se retirasse do cargo, né? Que se renunciasse. Isso aqui é um golpe cívico-militar, enfim, político, né? Que aconteceu. Isso aqui vem já de alguns dias, né? Que tem feito esse desmonte do governo Evo Morales, que foi reeleito, né, num 4º mandato. Houve indícios de fraude na eleição, né? A OEA, que estava acompanhando a organização dos Estados americanos, acompanhou esse processo, enfim, subjetiva a intervenção da OEA nesse processo, né? Que por vezes tem se mostrado com um caráter ali de defesa de nações que tem cada vez mais colocado o dedinho na América Latina, como é o exemplo dos Estados Unidos. Isso daqui é muito importante da gente pensar, saber o quanto países de outros lugares têm tentado influenciar um território que é rico em recursos naturais, né? Então, não é só politicagem, não é só esquerda e direita, são interesses econômicos que você tem nesse processo e que trazem outras nações a ficar interferindo e colocando o dedo na gestão de vários governos, né? Isso aqui claramente você vê com uma política comum dos Estados Unidos, né? E ainda assim, o presidente Evo Morales, que é um presidente muito interessante porque ele é indígena, né? A Bolívia é um país conturbado que passou por inúmeros governos, porque sempre tem golpe, tem isso, tem aquilo, um monte de coisa que acontece na Bolívia, né? Já há muitos anos, se você parar para estudar a história da Bolívia, é um país, enfim, com muita dificuldade
na estabilidade política, e o Evo Morales conseguiu manter isso, sobretudo porque também fez um bom governo, que claramente você vê com os índices, o país voltou a crescer, diminuiu a taxa de desemprego, enfim, aumentou a produção. São muitas coisas interessantes e importantes se ele fazia um bom governo, né? Talvez pelo excesso de tempo ou não sei, pode ser que esse resultado tenha sido diminuído nas eleições, enfim. De todo modo, ele, né, foi eleito e a turma foi meter um golpe. Ele mesmo, quando ele já estava disposto a organizar novas eleições, já quase em 2020 a gente ainda está vivendo golpe, sabe? Isso daqui é de outra era, ou não, né? Porque infelizmente ainda está se mostrando presente. E um dos fatos que me deixou, sim, né, preocupado é que no mesmo dia que foram lá os militares para pedir ele que renunciasse, também se tem uma figura como opositor dele que entra lá no palácio, estende a bandeira e coloca uma Bíblia em cima. É preocupante, né? Você vê alguém que se diz cristão lá fazendo isso, apoiando um golpe. Isso daqui é muito perigoso. E aí isso me faz pensar com algumas coisas, por exemplo. É engraçado. Eu estou falando isso porque, como alguns de vocês já sabem, eu sou evangélico, enfim, então eu procuro sempre falar a partir das perspectivas do que sou, né? E é incrível isso, né? Quando para os evangélicos, eu digo assim, esses tradicionais fundamentalistas, se faz interessante o governo, aí é isso, é o governo, é a autoridade, é constituída por Deus. Aí quando é de uma política opositora, aí vai lá e pode fazer impeachment, aí pode derrubar, aí você não precisa respeitar a eleição, você não precisa respeitar a Constituição que Deus deu para eles, enfim, é duro. Primeiro que eu não acho que Constituição é nesse sentido, né? Enfim, tem uma leitura teológica um tanto diferente, mas de todo modo é preocupante você ver por que caminho os cristãos estão indo, né? Uma convulsão social na Bolívia. As pessoas foram totalmente radicais. Uma prefeita lá, por exemplo, que é do partido do Evo, que apoia ele, foi agredida, pintaram o cabelo dela, agrediram ela, prenderam ela, enfim, fizeram chacota, uma série de coisas. Isso aqui é violência, cara, isso aqui não resolve nada e está totalmente equivocado fazer um processo desse. Então, e agora tem a mulher lá, a Agnes, que se autoproclamou presidente da República. Como alguém chega e se autoproclama presidente? Então, assim, é tenso, né? Nós, claro, não devemos interferir nas nações, cada um tem que ter a sua própria autonomia, mas era importante a gente refletir sobre isso, porque é algo que está acontecendo agora. Isso aqui, de alguma forma, como eu disse, também interfere na política, né, aqui na América Latina. Então é tenso, é importante para a gente ficar de olho no que está acontecendo aí no mundo, para a gente poder tomar algumas lições e fazer com que o Brasil caminhe mais para frente aí, porque o negócio está difícil. Enfim, galera, hoje era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês, mas eu queria que vocês deixassem sua opinião aí também. O que você pensa da Bolívia, do Lula livre, da segunda instância, enfim, seja lá o que for, do Chile, se quiser falar um pouquinho do Chile também, o que você quiser falar. Joga as ideias aí na mesa, através dos comentários, para a gente poder bater um papo falando sobre isso daqui. E na quinta-feira que vem estaremos aí de volta. Se inscreve no canal, não esquece, tá? Aperta o sininho aí para você receber as notificações, compartilha com os amigos, com as amigas, com todo mundo aí onde você puder. Traz mais pessoas aí para nossa mesa e muito obrigado mais uma vez para quem já está acompanhando nosso canal aí. Gente, valeu, até semana que vem. Penso, não sei se eu te convenço, não é pra qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trucando que essa aqui eu venço.